E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Enéas, estudante de Engenharia Civil, e no vídeo de hoje eu estarei resolvendo com vocês este exercício de equilíbrio de corpos rígidos, um exercício que eu retirei do livro B. Johnston, Mecânica Vetorial para Engenheiros. É a bibliografia que eu utilizo para estar resolvendo os exercícios e trazendo os vídeos aqui para o canal quando se trata de exercícios de mecânica vetorial. Neste exercício, nós estaremos calculando as trações que são responsáveis para fazer o descarregamento de um automóvel que está sendo retirado de um navio. Espero que vocês gostem desta resolução, então vamos comigo calcular essas trações. Bom pessoal, então vamos resolver o nosso exercício. Antes vamos ler aqui o enunciado desta questão, beleza? Numa operação de descarregamento de um navio, um automóvel de 15.750 N é sustentado por um cabo. Então ele já deu o peso do automóvel, né? Então o peso do automóvel está exatamente aqui, ó. O peso dele de 15.750 N. A gente vai precisar dessa informação. Uma corda é amarrada ao cabo em A e puxada para pousar o automóvel na posição desejada, né? O ângulo entre o cabo e a vertical é de 2 graus, esse ângulo aqui de 2 graus, ok. Enquanto o ângulo entre a corda e a horizontal é de 30 graus, esse ângulo aqui de 30 graus entre a corda e a horizontal. E no final ele me pergunta qual é a tração da corda. Beleza, pessoal. Temos aqui neste problema uma corda servindo como sustentação deste meu automóvel, né? Essa corda que vem de B até A, essa corda aqui. Enquanto essa corda aqui, AC, que está sendo puxada por esse cara, é a corda que vai me dar a direção desejada onde eu quero alocar este meu automóvel, né? Ele está puxando essa corda, enquanto uma está sustentando, ele está puxando esta corda para alocar o meu automóvel no lugar desejado. Nosso sistema está em equilíbrio. Existem duas maneiras para estarmos resolvendo este problema. A primeira maneira de estarmos resolvendo é pelas condições de equilíbrio do nosso corpo rígido, ou seja, pelo somatório das forças que atuam em X, que precisam ser igual a zero, assim como o somatório das forças em Y, que precisa ser igual a zero, assim como também o somatório de momentos, né, que é uma outra equação da condição de equilíbrio do corpo, só que neste exercício em si não teremos momentos sendo aplicados porque temos forças aplicadas em pontos específicos, então, portanto, não temos braço de alavanca. Então, esta é a primeira forma de estarmos resolvendo este nosso problema, que é bem mais trabalhosa, dá muito mais trabalho, e também temos o nosso segundo método, que é pela soma de vetores. Por que pela soma de vetores, pessoal? Porque quando somamos vetores, queremos saber o quanto se deslocamos em relação à nossa origem. Por exemplo, eu tenho um vetor com uma intensidade de 3 newtons, apontando para esta direção e sentido. Eu tenho um outro vetor com esta intensidade de 4 newtons, apontando para essa direção e sentido. O quanto eu me desloquei em relação à minha origem? É isso que se perguntamos quando somamos vetores, porque somar vetor não é como uma grandeza escalar. Se fosse uma grandeza escalar, isso aqui daria 7, né? 4 mais 3, 7. Só que o vetor, ele não é um escalar. O vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Então, por ele ter módulo, direção e sentido, a soma desses meus dois vetores não vai ser igual a 7, porque ele é uma grandeza vetorial. Então essa deslocação em relação aqui à minha origem, eu parti desse ponto aqui, meu ponto A, vai me dar uma resultante de 5. E o que quer dizer este 5 como a intensidade do meu vetor? Que é o quanto eu me desloquei em relação à minha origem. Eu andei 3 para direita e eu andei 4 para vertical. Quanto eu me desloquei em relação a esse meu ponto A? Eu me desloquei 5 unidades na minha diagonal. Então é assim que somamos vetores, por não se tratar de uma grandeza escalar, e sim uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido. No final das contas, queremos saber quanto se deslocamos em relação ao ponto de partida no qual estávamos, beleza? E por sabermos que o nosso sistema está em equilíbrio, pessoal, quando realizarmos a soma desses três vetores, eles precisam voltar para o ponto de partida no qual eles estavam, né? Que é esse ponto A, que temos três forças, né? Temos este vetor T de BA, temos este vetor aqui T de AC, também temos o vetor peso aqui de 15.750 newtons. Então são esses três vetores que temos dentro do nosso sistema. Ao fazer a soma desses três vetores, eles precisam voltar para a origem do qual eles partiram, porque o sistema está em equilíbrio. Se o sistema não estivesse em equilíbrio, ao fazer a soma desses três vetores, né, pelo método do polígono, ele precisaria ter uma resultante, né, que simbolizaria a intensidade aqui neste caso das forças. Mas em se tratando de deslocamento, seria o quanto ele partiu, quanto ele se deslocou em relação à origem. Mas como estamos falando aqui nesse contexto de forças, ele teria uma força resultante, né? Mas como o sistema está em equilíbrio, ele não terá uma força resultante e ele terá que obrigatoriamente voltar para a origem, porque o nosso sistema está em equilíbrio, né? O somatório das forças precisa ser igual a zero. Então, ao somar todos esses vetores, no final das contas, eles precisariam estar no ponto zero, né? No ponto origem, beleza? Então, ao somar esses vetores aqui, temos o nosso polígono formado, né? Porque temos apenas três vetores e esse polígono é um triângulo. Note que
aqui pela figura, vemos que o T de BA faz um ângulo de 2 graus com a vertical, né? Então o T de BA aqui tem um ângulo de 2 graus. T de AC, ele tem um ângulo de 30 graus, conforme a figura aqui, com a minha horizontal, né? Então aqui seria a minha horizontal. Aqui a minha horizontal, ele faz aqui um ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui é 90, então esse ângulo todo aqui são 120 graus. E resta aqui mais esse ângulo, né? Como o ângulo total somado do meu triângulo precisa ser igual a 180, já temos 122. Aqui precisa ser 58 graus, beleza? Então temos aqui 3 ângulos e 2 lados que não conhecemos. Podemos utilizar a lei dos senos, para encontrarmos as nossas trações, beleza? Então, o que diz a lei dos senos? Que esse lado dividido pelo seno deste ângulo ao qual ele está oposto precisa ser igual a esse lado dividido pelo seno do ângulo que ele está oposto, assim como esse lado dividido pelo seno do ângulo que ele está oposto. Na prática, como isso fica? Fica, então, 15.750 dividido por seno de 58 graus, e isso também precisa ser igual a T de AC sobre o seno de 2 graus, assim como também temos T de BA dividido pelo seno de 120 graus. Temos essa igualdade aqui segundo a lei dos senos, e quando a gente realiza esses cálculos, a gente encontra que T de AC e T de BA é igual a esses valores aqui, né? T de BA 16.085 newtons e T de AC 648 newtons. E esta foi a resolução, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem este vídeo com todos os seus amigos. Se inscrevam no canal e comentem aqui qual exercício que vocês querem que eu possa estar resolvendo e mostrando a solução passo a passo para vocês, beleza? Fique com Deus, bons estudos e até a próxima!